Então vamos retomar um pouco da discussão que a gente tinha parado. A gente fez fecha o caderno aqui agora, só para quem está assistindo de longe, né? Relembrar. Nós tivemos a aula número 7 do dia 13 de janeiro, né? Aula número 7. A gente tem uma parada, praticamente 2 meses, agora a gente retoma com a aula 8, dia 11 de março, tá? Então foi essa, quem está assistindo o curso de longe, houve esse intervalo mesmo de praticamente 2 meses. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reabordar aqui aquelas relações de dispersão, mas que eu vou tentar fazer de uma forma mais sistemática, que vai facilitar a vida da gente quando a gente for olhar as relações de dispersão, no caso não linear. Então vamos tomar aqui um caso que é uma generalização de Maxwell, para a gente ter Maxwell como um caso particular e ter um caso um pouquinho mais amplo, que é o caso da presença da eletrodinâmica com anisotropia, para colocar aqui. A gente já tinha estudado isso de uma outra forma, eletrodinâmica com anisotropia. Pode escrever a página matemática um pouquinho mais abaixo da mais abaixo aqui? Aqui, né? Quase um palmo. Aqui. Aí está ótimo. Tá bom, eletrodinâmica. Obrigado. Então a gente estava trabalhando, a gente já tinha trabalhado esse caso aqui. Vamos voltar aqui. Vamos escrever então as equações de Max na forma mesmo de campo, né, no espaço-tempo, antes do espaço de Fourier. Vamos escrever no lado, né? Eu vou colocar um termo novo que nós não tínhamos colocado, que é o seguinte, o termo rotacional. Vou colocar aqui esse termo aqui, que é um termo que a gente não tinha colocado. E aqui, Dora, me presta de novo só para ver se o fator de velocidade da luz seguir as mesmas condições aqui. Ah, tá. Aqui tem 1 sobre C2. É aqui que tem 1 sobre C2. Então, nós estamos retomando as equações de Maxwell em presença de uma anisotropia, que é esse vetor V, um vetor externo fixo, constante, que descreve, né, que representa uma direção preferencial, mas agora nós estamos introduzindo esse termo aqui também. É como se houvesse aqui esse vetor V0, essa componente aqui, esse objeto aqui V0, é como se estivesse fazendo o papel de uma também anisotropia, que seria a parte temporal desse vetor aqui. Então nós estamos completando agora, colocando esse termo novo aqui, que não havia antes. Aqui é o índice V0, índice, né? Então, vamos olhar então, a presença desse termo aqui, né, que está trazendo agora uma contribuição nova, uma ideia. Nós não tínhamos trabalhado a presença desse termo aqui. E aí agora a ideia seria o seguinte, dadas as equações de campo, o ideal seria nós fazermos o seguinte, como é tudo linear no campo, então a gente vai pegar uma solução de onda plana. Então vamos pegar esse nosso campo elétrico, essa é a coisa que eu acho que pode simplificar um pouco o tratamento, né, unificar até, que é o seguinte, vamos dizer, o nosso campo elétrico, então vamos pegar uma solução tipo onda plana. O nosso campo elétrico ele tem que ser algo real. Então vamos tomar esse campo elétrico como sendo a parte real de um campo a zero, uma amplitude é zero, que pode ser complexa, e aqui é a parte de onda plana. Vamos colocar assim, kx menos ômega t. Então, claro, esse campo elétrico aqui é um campo vetorial. O campo elétrico que a gente tem, na verdade, é a parte real, tem que ser um campo real. Então, é a parte real desse objeto. Essa onda plana aqui ela é complexa, né? Então, esse campo aqui, ele pode ter parte real e parte imaginária. Então, vamos colocar assim, E0, parte real,
mais I vezes E0, parte imaginária. Eu acho que essa decomposição fica melhor quando a gente for estudar, por exemplo, o caso de ondas polarizadas circularmente. Ele dá um tratamento mais unificado para as diferentes polarizações. Então é claro que expandindo isso aqui, o nosso campo elétrico ele vai ser a parte real daqui, vai pegar a parte real daqui. Então vai ficar um E0 real, cosseno de kx menos ômega t. Aí depois, essa parte real aqui vai pegar a parte imaginária aqui, que é o seno. Aí depois esse I aqui vai pegar a parte real daqui, que é o cosseno. E aí esse I aqui vai pegar o I seno. Então vai ficar menos E0I. Menos E0I. Seno de kx menos ômega t. Saulo, essa corzinha está pegando bem? Está pegando bem, senhor. Né? Seno de kx. Então vamos dizer, o nosso campo elétrico ele está decomposto nessas duas partes. Por exemplo, se a gente estivesse falando de uma onda circularmente polarizada, a gente, por exemplo, pode pegar essa componente aqui, porque se a gente pegar várias possibilidades, se a gente pegar essa componente aqui igual a zero, significa que eu tenho uma onda linearmente polarizada. Então, o campo elétrico ele está totalmente nessa direção aqui e só tem essa parte. Se eu, por exemplo, quiser pegar, né, digamos que eu quisesse pegar essa parte imaginária aqui, esses dois vetores aqui, o mesmo módulo, né, e, pronto, digamos que eu fizesse a seguinte escolha, tomasse o meu E0, só para a gente ter uma ideia, pegasse a parte real do meu E0, ele vai ser um E0 cosseno de kx menos ômega t, vou colocar assim, na direção x. E esse campo aqui, a parte imaginária, então é um outro vetor, mas vamos dizer, de mesmo módulo, e aqui sendo de kx menos ômega t. Então, na direção y, por exemplo. Então, a gente estaria vendo que, por exemplo, essa onda aqui, se a gente pegar essa configuração de campo elétrico, então isso aqui está me dando uma onda circularmente polarizada. Porque, claro, é 0y quadrado, é 0 ao quadrado, mas é 0y ao quadrado, é 0 ao quadrado. E, por exemplo, se eu tomar, então, quer dizer, se meu campo está na direção, meu campo elétrico está no plano xy, nessa posição que eu estou tomando, não tem componente z, então ele está aqui. Por exemplo, se eu tomar, vamos dizer que a gente pegue posição x igual a zero, vamos dizer que a gente esteja na posição x igual a zero. Então, esse meu campo aqui é um E0, no instante t igual a zero, o meu campo só tem componente x, aí não tem componente, no meu instante t igual a π, vamos dizer, π sobre 2 ômega, se eu tomar t igual a π sobre 2 ômega, à medida que o tempo vai passando, o cosseno de π sobre 2, eu estou pegando x igual a zero, então, o cosseno de π sobre 2 é zero, seno de menos π sobre 2 é menos 1, então meu campo estaria aqui. Então meu campo está fazendo disso, ele está girando em cima desse círculo, né? Mas no sentido horário. Então vamos dizer que a gente esteja chamando essa configuração. Aí esse zero é um real mesmo, né? Esse zero que é real, então isso aqui é real. Esse é zero, agora tudo é real, isso aqui é real e a parte imaginária. Essa definição ali que está com zero regra, aí é uma definição em aberto. É em aberto. Esse é E zero. agora você vai procurar. No caso particular, E0 é um vetor na direção x e o E0i é um vetor na direção y. Então isso aqui está me dando, nessa configuração aqui, eu estou tendo uma onda circularmente polarizada. Claro que se eu tomasse esse E0i um sinal menos, a minha onda estaria polarizada nessa direção. Então a gente pode, por exemplo, colocar aqui um parâmetro psi. Psi pode ser mais ou menos 1. Então se eu colocar aqui esse parâmetro psi, eu posso tomar xi igual a mais ou menos 1. Então, se xi for igual a 1, a minha onda está, meu círculo está, quer dizer, a polarização está no sentido trigonométrico, no sentido horário. E se o xi for igual a menos 1, o meu campo elétrico está girando no sentido trigonométrico. Então, esse xi igual a mais ou menos 1, ele vai distinguir entre os dois estados de polarização. São duas polarizações diferentes. Por que eu estou colocando esse parâmetro psi? Para a gente mostrar depois que a velocidade de grupo vai depender da polarização, para mostrar claramente a birefringência, né? Então essa que é a ideia. Então a gente está deixando isso aqui, por enquanto, geral. Depois a gente vai voltar a essas possibilidades. Então, se meu campo elétrico está geral.
Esse vetor aqui é um vetor complexo, com parte real e parte imaginária. E a gente vai observar que, por um caso de Maxwell, as partes real e imaginária se desacoplam. No caso dessa presença desse background, a gente vai ter um acoplamento entre as partes reais e imaginárias. Vamos ver isso direitinho. Só estou colocando que eu acho que essa maneira é uma maneira mais eficaz e mais geral, até mais sistemática de tratar tudo. O campo magnético também vai ser a parte real de um campo magnético B0 aqui e a exponencial aqui de kx menos ômega t. Vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Então a gente quer mostrar que esses objetos aqui são soluções dessa equação, esses campos aqui. Então aqui vai ficar a mesma coisa. Vamos ter B0R cosseno de kx menos ômega t e aqui menos B0I seno de kx menos ômega t. Então, muito bem. Vamos propor, então, essa solução geral, solução tipo onda plana para essas equações. O que a gente tem que fazer agora, claro, ver que isso aqui é a solução e jogar isso aqui dentro dessas equações aqui. Deixa eu parar isso aqui. Então, a primeira equação aqui, que é a divergência de E. Quando nós formos tirar a divergência de E, a gente vai produzir esse termo aqui, né, tirar a divergência aqui e a divergência desse pedaço aqui, mais V escalar B. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas soluções e vamos trabalhar aqui nessa equação aqui, o que isso aqui vai dar para nós. Então eu vou apagar essas equações para não ficar carregando tudo toda hora, vamos trabalhar só essa equação aqui. Então, trabalhando Gauss, vou botar assim, então Gauss. Gauss para o campo elétrico. Depois a gente vai fazer também o Gauss do campo magnético, assim vai. Então, Gauss do campo elétrico. Então, quais são as informações que ele É Gauss. Aqui não está dando para ler, né, pessoal? Não, mas dá para intuir quando... Não, vou botar aqui. Vou botar essa. Então, vou botar aqui. Gauss. O campo elétrico. Então, não tem que tirar. Divergência do campo elétrico. Então, quando eu tirar a divergência, eu vou produzir, tem que derivar o cosseno, vai ficar menos seno. E a divergência vai produzir um K. Então, nós vamos ter aqui menos K, escalar E0R, pegando essa solução. Então, esse E0R e esse E0I são reais. Quem não é real é o E0 inteiro. Então, vai ficar, quando eu derivar o cosseno, vai ficar menos seno. Então, por isso eu estou produzindo, vai ficar menos K, escalar E0R, e aí aqui o seno, não vou nem escrever, de kx menos ômega t, só para manter aqui. E aí, quando eu fizer a divergência desse pedaço aqui, a derivada do seno e cosseno vai produzir menos K, escalar é 0i, e aí a derivada do seno é cosseno. Cosseno de kx menos ômega t. Então, isso aqui é a parte da divergência de E. A parte da divergência está no K, né? Exatamente, a divergência da K. E a parte da derivada é derivada do... Eu tenho que derivar em relação a x. Então, eu faço a regra da cadeia. Derivo o cosseno disso tudo aqui e depois derivo isso tudo aqui. Eu derivo o cosseno, que dá menos seno, e aí a derivada disso tudo aqui em relação a x é o K. Então não teria um outro K? Não, o K já é aqui, da divergência. Então, e o divergente de E? O divergente de E, Está legal. esses coeficientes são constantes. A dependência entre E e x está só no seno e no cosseno. Agora, mais V escalar B. Então, vamos produzir mais V escalar B0R. Então, B0R, então, constante, né? B0 cosseno de kx menos ômega t. E aí, mais, vai ficar menos. Então, V escalar B menos V escalar B0I seno de kx menos ômega t, igual a 0. Então, essa equação, na verdade, está se desdobrando em duas, porque o seno e o cosseno são independentes. Então, eu vou ter essa equação aqui do seno, esse termo aqui, junto com esse termo aqui.
e depois esse termo aqui vai junto com esse termo aqui. Então essa equação, na verdade, ela vai se desdobrar em duas, porque o seno e o cosseno são independentes. Se isso é igual a zero, então eu vou ter essa primeira equação aqui para o seno. Então vamos ter menos K, vai ficar menos K, menos V igual a zero. Então vai botar sinal mais. Vamos multiplicar essa equação por menos 1. Então nós vamos ter assim, K escalar é 0R mais V escalar B0I igual a zero. A equação que sai só do seno. Esse aqui tem um sinal menos e esse aqui tem outro sinal menos. E agora vai sair a equação que é o coeficiente do cosseno. Vai ser essa equação aqui. Vou fazer K escalar é 0I menos, vamos multiplicar por menos 1 essa equação, menos V escalar B0R igual a zero. Então, a equação de Gauss, ela me dá duas equações aqui. No caso de Maxwell, né, quando V for igual a zero, eu tenho isso aqui. Tá? Tanto a parte real, quer dizer, o campo elétrico é totalmente transverso. Porque tanto a parte real do campo elétrico quanto a parte imaginária são ortogonais a K. Nesse caso, em presença da anisotropia, devido à anisotropia, eu posso agora ter uma componente longitudinal para o campo elétrico, tanto imaginário quanto real, porque eu tenho que K escalar é zero, já não é mais zero. Vai depender desse produto escalar. Se meu campo magnético estiver orientado de uma tal maneira que esse produto escalar, com o fundo, né, com um vetor de anisotropia, não for zero, eu vou ganhar uma parte longitudinal para o campo elétrico. No caso de Maxwell, isso aqui é zero, então o campo elétrico é transversal, como a gente sabe. Então eu vou guardar essas duas equações. Então essas duas equações aqui são o que me deu a Gauss do campo elétrico. Vou guardar essas duas equações aqui. Agora vamos pegar a equação de Faraday-Lenz. Faraday-Lenz, né? Então vamos ver que eu vou deixar aqui, isso aqui é Gauss do campo elétrico. Agora vamos pegar aqui Faraday-Lenz. O que isso aqui vai dar para nós? Então vamos pegar Faraday-Lenz, vai ser rotacional de E igual a menos dB/dt. Então vamos tirar o rotacional desse campo aqui. Quando eu tirar o rotacional desse campo aqui, vai ser a mesma coisa. A derivada do cosseno é menos seno. Então nós vamos produzir menos, por causa da derivada do cosseno, só que é o rotacional. Então vai dar K vetor é 0R. E aí aqui vai ficar seno de Kx menos ômega t. Estou tirando o rotacional de E. Aí quando eu tirar o rotacional aqui, a mesma coisa, a derivada do seno é cosseno. Então esse sinal menos se mantém. E o rotacional vai produzir um produto vetorial do K por esse cara aqui. Então vai ficar com o sinal menos persiste, vai ficar menos K vetorial é 0I. E aí agora a derivada do seno é cosseno. Então isso foi o lado esquerdo de Faraday-Lenz, rotacional de E. Então o rotacional produz um K vetor, cosseno menos seno, e o rotacional produz um K vetor, o derivado do seno é cosseno. Agora do lado de lá a gente tem menos dB/dt, rotacional de E é igual a menos dB/dt. Então eu não tenho que derivar esse campo aqui em relação ao tempo, no sinal menos. Então a derivada do cosseno é menos seno. Mas aí vai aparecer o menos ômega, então vai ficar mais ômega seno. Tá? Então quando eu derivar o cosseno, vai vir menos seno. E aí quando eu derivar esse cara aqui em relação ao tempo, vai vir o menos ômega. Só que na lei de Faraday-Lenz, na equação de Faraday, tem um outro menos, que é menos dB/dt. Então vai ficar menos, vai ficar um sinal menos. Então esse primeiro termo aqui vai ficar menos ômega B0R e a derivada do cosseno, que é menos seno. O sinal menos já foi levado em conta. Então, seno de Kx menos ômega t. Então é menos dB/dt. Esse termo aqui é a mesma coisa, nós vamos derivar o seno. A derivada do seno é cosseno. Então o sinal menos persiste, a derivada do seno é cosseno. Mas vai ter o menos daqui. Então menos ômega, esse menos vai ficar mais. Mas aí tem o menos geral do dB/dt, menos dB/dt. Então vai ter esse menos e o menos do dB/dt. Então também vai ter um sinal menos aqui. Então vai ficar menos ômega
B0i cosseno de kx menos ômega t. Tá? Então, acho que eu não fiz erro rotacional, esse cosseno ficou menos seno, então sinal menos. Esse aqui é seno, mantém o cosseno, mantém o sinal menos. E aqui menos ddt. Menos, menos, 3 menos e aqui é a mesma coisa, 3 menos. Então, de novo, seno, seno, cosseno, cosseno. Então, da equação de Faraday-Lenz, nós vamos tirar duas informações também. Vamos tirar essa informação aqui, a parte do seno igual a parte do seno. Então, isso aqui igual a isso aqui. Então, o sinal de menos se cancela, vai ficar K. Vetorial é 0R igual a ômega B0R. E a mesma coisa aqui, K. Vetorial é 0I igual a ômega B0I. Então, essa equação aqui depende do fundo, né? Depende da anisotropia. Então, ela é Faraday-Lenz e a gente vê, de novo, que a parte real se acopla com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Eu não tenho um mix de parte real com parte imaginária. Aqui eu tenho. No caso do Maxwell, não. Se for Maxwell, a parte real e a parte imaginária se desacoplam. Mas agora, a presença dessa anisotropia, ela está acoplando parte real com parte imaginária com parte real. Então, só para lembrar esse fato aí. Vamos tirar agora Gauss do magnetismo. Vamos tirar agora Gauss do campo magnético. Que a divergência de B igual a zero, que também independe do fundo. Então, quando a gente tirar a divergência aqui, a gente vai produzir tudo igual a zero. Divergência de B igual a zero. Então, essa divergência aqui, esse cosseno vai virar seno. E esse seno vai virar cosseno. Então, eu vou ter algo com seno e algo com cosseno. Os dois vão ser independentes, né? Então, quando eu tirar a divergência aqui, eu vou estar derivando o cosseno, vai ficar menos seno. E vou estar produzindo esse K aqui. Então, eu vou ter K escalar B0R igual a zero. E aí, esse pedaço aqui vai virar o seno, vai virar o cosseno. Então, a mesma coisa, quando eu derivar, vai ficar o cosseno, aqui vai ficar um K, é igual a zero, então esse sinal menos não é importante. Então, vai ficar K, B0 imaginário, igual a zero. Então, de novo, parte real e parte imaginária estão desacopladas, né? Agora, a gente vai precisar fazer aqui, nós temos um cantinho para a gente fazer. Deixa eu fazer o seguinte, como isso aqui já está copiado, eu vou retomar, deixa eu escrever isso aqui, sem nenhum problema, vai ficar 0R. Deixa eu botar só aqui, cosseno de kx menos ômega t, menos 0i, seno de kx menos ômega t. Vou precisar só guardar aqui em cima, aqui vai ficar B0R, cosseno de kx menos ômega t, menos B0i, de kx menos ômega t. Agora a gente vai precisar tirar Faraday-Lenz. Então, Faraday-Lenz, vamos botar aqui a equação maiorzinha, vai botar mais espaço aqui. A gente vai ter o seguinte: a gente vai precisar fazer rotacional de D. Ampere. Oi? Ampere. Ampere máximo, desculpa, ampere máximo. Mais V0V menos V escalar E, aqui menos 1 sobre C2, V escalar E igual a 1 sobre C2 dL. Então, vamos trabalhar essa equação aqui. Então, vamos lá, rotacional de D. Então, vou fazer aqui, senão eu vou errar. Tá? Eu tinha o seguinte, é 0R, cosseno de kx menos ômega t menos 0i, seno de kx menos ômega t. D, mesma coisa, B0R, cosseno de kx menos ômega t menos B0i, seno de kx menos ômega t. Então vamos lá, rotacional de B.
Então vai ficar a mesma coisa, rotacional de B. A derivada do cosseno é menos seno. Então vai produzir aqui menos, e aí vai produzir K rotacional, menos K vetor B0R. E aí a derivada do cosseno é menos seno. Então está aqui o seno, o sinal menos está aqui, e aqui seno de kx menos ômega t. Estou tirando o rotacional de B. E aí aqui é a mesma coisa, vai produzir o K, derivada do seno do cosseno, então esse sinal menos persiste, então vai ficar menos K, vetorial B0I, e aí vai ficar cosseno de kx menos ômega t. Aí agora, mais V0B. Então vamos ter aqui mais V0, B0R, cosseno. Cosseno de kx menos ômega t. E aí menos V0, B0I, seno de kx menos ômega t. Menos 1 sobre C2, V vetorial. Vai ficar V vetorial é 0R, cosseno de kx menos ômega t. E ainda menos 1 sobre C2, V vetorial é 0I, seno de kx menos ômega t. Muito bem. Isso igual a 1 sobre C2 da EDT. Vai ficar 1 sobre C2. Agora, na hora de derivar o E em relação a T, aqui eu tenho cosseno de kx menos ômega T. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai produzir um sinal menos. E o menos ômega T, vai ficar outro menos. Vai ficar ômega é 0R, seno de kx menos ômega t. E aí, quando tirar a derivada temporal aqui, a derivada do seno e cosseno, esse sinal menos persiste, e aí tem o menos ômega, vai ficar mais ômega. Então vai ficar mais ômega sobre C2 é 0I, seno, cosseno de kx menos ômega t. Então vamos agora, aqui dá para copiar, pessoal? Então vamos pegar agora ampere máximo. Quais são as consequências que saem de ampere máximo? Então nós vamos ter de novo uma equação para o seno, uma equação para o cosseno. Vamos pegar aqui seno. Então eu vou ter menos, tudo que é seno agora, menos K, vetor B0R. Seno, cosseno, menos V0, B0I. Esse é onde tem o seno. Aqui é cosseno, aqui é menos 1 sobre C2, V, vetorial é 0I. Igual, eu peguei aqui o seno, peguei aqui o seno, tá? Pegamos aqui o outro seno e aqui esse seno. 1 sobre C2, ômega é 0R. Então, fizemos tudo puxar para cima. Agora vamos fazer tudo para cosseno. Menos K, B0I. Cosseno de kx menos ômega mais V0, B0R. Cosseno de kx menos ômega t. Aí, menos 1 sobre C2, V é 0R. E aí, cosseno, ômega sobre C2 é 0R. Ômega é 0. Então aqui são as informações de ampere máximo. E aí a gente observa o seguinte, a gente observa de novo que para Maxwell, né, V0 é igual a 0. Então não tem esse termo, não tem esse termo. Então eu tenho real, real, imaginário, imaginário. Então, de novo, com ampere Maxwell, né, no caso de Maxwell puro, sem anisotropias, né,
a gente desacopla de novo, parte real da parte imaginária, parte real, parte imaginária. Quando a gente introduz a anisotropia, a gente já começa a ver que a anisotropia mistura real com imaginário com real, e assim vai. Mas a gente ficou, vamos dizer assim, com essas soluções aqui. Então, quer dizer, se aquelas ondas que nós estamos produzindo lá, propondo para as ondas planas, são soluções, as partes, né, reais e imaginárias desses vetores têm que satisfazer a essas condições aqui. Então, vamos pegar a seguinte situação. Então, a gente precisa dessas equações aí para manipular com elas, né? Então, vamos tomar a seguinte situação. Então, vamos estudar uma situação particular. Então, a gente está querendo mostrar, de uma forma mais geral, como a velocidade de grupo vai depender do tipo de polarização. E aí, o tipo de polarização, ele está presente nessa relação entre parte real e parte imaginária. Então, vamos pegar uma situação particular. Situação é um caso particular dessas equações, mas é uma situação que já mostra o fenômeno para a gente. Situação particular. A situação particular é a seguinte. Vamos supor que o nosso vetor de fundo ele é constante. Então, vamos fixar ele ao longo da direção Z. Então, vamos dizer o seguinte. Aqui nós temos x, y, z. Então, vamos dizer que o nosso vetor de fundo, V, ele seja V, Z chapéu. Vetor de fundo. Está na direção Z. E aí, eu vou estudar agora ondas que se estejam propagando também ao longo da direção Z. Então, vamos ver que a gente joga uma onda eletromagnética, né, plana e monocromática, ao longo da direção Z. Então, vamos supor que a nossa onda esteja se propagando também nessa direção. Quer dizer, o meu K é K, Z chapéu. Então, essa é uma situação particular. Mas a gente quer usar essa situação particular porque ela simplifica a vida e a gente não perde em generalidade para estudar o fenômeno. Muito bem. Então, primeiro, se a onda está se propagando ao longo da direção Z, então a gente já sabe que o K está na direção Z, então Kx menos ômega t é óbvio que fica igual a Kz menos ômega t. Muito bem. Isso não diz nada para nós. Mas agora vamos lá. Quando eu jogar isso naquelas equações, olha só. O meu K escalar é 0R. Então, o meu, essa equação aqui, vamos pegar, essa equação aqui. Essa equação está me dizendo o quê? Que o campo magnético, todas as duas componentes do campo magnético, portanto, o campo magnético total, né? Porque quem é o meu campo magnético? Meu campo magnético B0, ele é B0R mais I vezes B0I. Então, K é ortogonal a B0R e K é ortogonal a B0I, então é claro que K é ortogonal a B0. Né? Então, meu campo magnético, ele é ortogonal a K. Então, se meu campo magnético é ortogonal a K, então significa que meu campo magnético só tem componente X e Y. Por essa equação aqui. Já que eu tomei K, estou pegando um caso particular da onda, está se propagando ao longo da direção da anisotropia. Então, nesse caso especial, o meu B, como eu escolhi a direção de anisotropia, o meu eixo Z, e botei a onda se propagando ao longo do eixo Z, é claro que o meu B0 só pode estar no plano XY. Então, a gente já viu isso. Então, a gente já está com essa conclusão aqui. B0, ele está no plano XY, não tem componente Z, está no plano XY, vamos colocar assim. Agora, isso, tudo bem, daqui é imediato. Mas agora, se o meu B0 é ortogonal a K, automaticamente meu B0 é ortogonal ao V. Então, nessa situação da onda está se propagando ao longo da direção da anisotropia, e como eu tomei, quer dizer, nesse caso, como eu tomei essa particular situação da onda se propagando, e o meu B, pelas equações de Maxwell, é ortogonal a K, então automaticamente meu B, como só tem direção XY, ele é ortogonal a V. Então, esse termo aqui não tem, esse termo é zero, e esse termo é zero. Então, significa que o meu campo elétrico também está ortogonal à direção de propagação. O meu campo elétrico, então, a gente, nesse caso, está falando de uma onda, mesmo em presença da anisotropia, a gente está falando de uma onda transversa. Porque pelas equações de Maxwell, B tem que ser transverso. E aí, por consequência, esse termo aqui é zero. Então, meu campo elétrico também fica transverso. Então, já esse problema está resolvido. Agora, aqui,
Então nós temos meu campo elétrico tem componente X e Y, então meu campo magnético também tem componente X e Y. Vamos ver agora o que acontece com essa equação aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, de novo, K vetorial, esse meu objeto tem só componente X e Y, então vamos escrever, vamos fazer o seguinte, então, vamos já pegar uma situação, então a gente já entendeu que a gente está trabalhando nesse caso aqui, então deixa eu apagar aqui, vamos fazer o seguinte, então vamos tomar o nosso campo elétrico, então já que o meu campo elétrico é transverso, e ele está no plano XY, vamos tomar, por exemplo, vamos tomar o caso de uma onda circularmente polarizada. O que é uma onda circularmente polarizada? Então, no caso de uma onda circularmente polarizada, meu campo elétrico é zero, né? Ele é E0R, que eu vou tomar E0. Então, deixa eu apagar aqui. O que significa uma onda circularmente polarizada? Como a gente falou no início, o meu E0 real, eu vou tomar E0 ao longo do eixo do X. E o meu E0 imaginário, eu vou tomar Xi E0 ao longo do eixo do Z. Então, o meu campo, esse Xi vale mais ou menos 1. Então, significa que os dois têm o mesmo módulo. E esse Xi igual a mais 1, como a gente viu no início, Xi igual a mais 1, a onda está polarizada, circulando no sentido horário, e Xi igual a menos 1, a onda está polarizada para a esquerda, no sentido trigonométrico. Por quê? Porque, só lembrar o seguinte, a minha onda, meu campo elétrico, mesmo real, meu campo elétrico, ele é E0 real cosseno de Kx menos ômega t, nesse caso, Kz menos ômega t, menos E0 imaginário, vetor, seno de Kz menos ômega t. Então, se eu tomar o meu E0R na direção X, então meu campo elétrico vai ficar assim, ó, vai ficar E0 cosseno de Kz menos ômega t na direção X. E esse campo aqui vai ficar menos Xi E0 Y seno menos E0 Xi E0 seno de Kz menos ômega t y. Então, a minha componente x é um cosseno, a minha componente y é esse Xi seno. Então, quer dizer, claro que essa onda aqui, a gente vê claramente que ela é circularmente polarizada. É 0 ao quadrado, quer dizer, é 0x ao quadrado mais é 0y ao quadrado é igual a E0 ao quadrado. Ou seja, tem um círculo. O Xi vai apenas me indicar se a polarização é no sentido horário ou no sentido trigonométrico, como a gente falou no início. Então, esse é o caso da onda circularmente polarizada que a gente vai tomar. Vamos tomar essa situação. E0R é o E0x e o E0y. Quer dizer, essa parte aqui já estão fixadas. Eu estou só acertando esses vetores que são constantes. Então, vamos jogar aqui. Isso aqui já está tudo levado em conta nas equações de Marx. Essas equações de Marx já são para E0R e para E0y. Então, vamos jogar essas informações ali. Essa primeira equação aqui, essa equação aqui a gente já usou. Então, é claro, meu carro na direção Z, isso aqui só tem componente X. Essa equação é trivialmente satisfeita. E essa equação aqui também está satisfeita. Vamos depois usar essa equação e essas equações. Vamos ver primeiro o Faraday-Lenz, o que vai dar para nós. Então, E0R, está aqui, é E0x chapéu. Então, quando eu colocar isso aqui, meu K é Kz chapéu. Então, eu vou ter aqui, ó, Kz chapéu vetorial. E0R. E0x chapéu. Igual a ômega B0R. Então, ômega. Então, isso aqui é ômega B0R. Então, isso aqui vai me dar Z vezes X, daí, então você vai para cá. É 0. Z vezes x, né, dá y. Então, isso aqui é ômega B0R. Então, automaticamente, eu já sei quem é a componente do meu campo magnético. Então, o meu campo magnético, componente B0R, vai ser K sobre ômega é 0. E na direção y,
E, então, a minha parte real do Z não está na direção X, está na direção Y. E aí, vamos pegar agora quem vai ser o meu B0I, que é só olhar a segunda equação, essa equação aqui. Então, vai ficar K, que é KZ chapéu, vetorial é 0I, mas quem é 0I é o Psi, então estamos levando em conta a polarização, a direção de polarização, é 0Y chapéu, igual a ômega B0I. Então, automaticamente, eu já sei quem é meu B0I. Z vezes Y dá menos X. Então vai ficar menos K, menos Psi, vou botar aqui para ficar, menos Psi, K é 0 sobre ômega, K sobre ômega é 0. Na direção K vezes Y, Z vezes Y dá menos X. Então está aqui. Então, vou apagar isso aqui, só para não ficar confundindo muito. Então, nós já automaticamente, pela equação, então a gente propôs, nós estamos propondo uma solução agora de onda plana circularmente polarizada. Então, estou propondo essa solução. Então, para essa solução ser viável, é preciso que o Q satisfaça essa solução aqui. Então, a gente vê claramente também que o meu campo B, ele fica circularmente polarizado, porque os módulos são o mesmo, porque Xi tem módulo mais ou menos 1. Então, eles têm o mesmo módulo e um é ortogonal ao outro. Então, também, claro que isso aqui é pouco circularmente, então isso aqui também é circularmente. Agora a gente tem que ver se essas duas, se eu encontro isso e obtenho isso, eu fito essas equações aqui de baixo. Então vamos ver agora Ampère Maxwell. Então vamos lá, menos K. Então aqui menos K, eu vou ter aqui, eu vou ter menos K, Z chapéu, vetorial, B0R. Então, B0R, K sobre ômega é 0. É 0. E aí, na direção Y. Tá lá. D0 é K sobre ômega é 0. Então, primeiro, estou substituindo o Ampère Maxwell. Então, estou pegando aqui, ó, K, D0R. Então, K é KZ chapéu e D0R é K sobre ômega 0Y. Menos B0, B0I. Aí agora eu tenho B0I. Tem esse menos Xi. Então vai ficar aqui mais B0 Xi. K sobre ômega é 0. E aí, na direção X. Menos 1 sobre C2, V. V é V chapéu. Vetorial é 0I. Então é 0I, é Xi, é 0. Então vai ter aqui Xi, é 0. Xi é 0I. É Y chapéu. Então isso aqui é o E0I. Então é menos 1 sobre C2, V, vetorial é 0I. Igual a 1 sobre C2, ômega. Agora, quem é 0R? É 0. X chapéu. Então, essa equação, ela está dando todo X. Ó. Z vezes Y dá X. Então, eu vou tirar Z vezes Y dá X. Então, eu vou tirar esse Z com esse Y, vai dar X chapéu. Aqui é X. E aqui é a mesma coisa. Z vezes Y dá X. Então, vou botar o X aqui. Igual a X. Então, essa equação foi a equação que deu toda na direção X. Então, vamos lá. Essa equação está dizendo o que para mim? Ó, K sobre ômega é 0. E é legal, então, toda essa equação tem, ó, é 0, é 0, é 0, é 0. Então, eu posso fatorar esse é 0, porque é 0 é diferente de 0. Toda ela é proporcional a 0. Então, eu posso cancelar esse é 0, esse é 0, esse é 0, com esse é 0. Então, a equação está me dizendo o seguinte, K sobre ômega, então, menos K2 sobre ômega, menos K2 sobre ômega, mais Xi V0 K sobre ômega, mais Xi V0 K sobre ômega, menos 1 sobre menos Xi 1 sobre C2V menos Xi 1 sobre C2V igual a 1 sobre C2 ômega.
Então eu posso multiplicar toda essa equação por ômega. Vou multiplicar ela por ômega aqui. Vou multiplicar ela por ômega aqui. Aqui vai ficar um ômega. E aqui vai ficar um ômega 2. Então a gente está vendo, a gente está obtendo uma relação de dispersão aí. Automaticamente já está saindo uma relação entre ômega e K, que é uma relação de dispersão. Agora, vamos ver a equação de baixo. Para isso ser consistente, a equação de baixo tem que estar dando a mesma relação de dispersão. Então vamos lá, para apagar aqui essa equação, vamos usar a segunda parte da equação de Ampère máximo. Então vai ficar menos K, vai ficar menos K, Z chapéu. Vetorial B0i. Então vai ter um menos aqui também. Vai ficar mais psi K sobre ômega é zero. Na direção x. Então estou usando agora essa equação aqui. Ó. Menos K, Z chapéu, vetorial B0i. Menos ômega, menos psi, que eu cancelo, menos. Então, aqui, ó, psi K sobre ômega é 0x. Daí agora, mais B0, B0R. Então, mais B0, K sobre ômega é 0. E na direção x, né? Na direção y. Então, B0R, né? Tá. Menos 1 sobre C2V. Então, V, Z chapéu. Vetorial é 0R. É 0R, é 0x. Igual a 1 sobre C2, ômega, e aí é 0i, que é psi, é 0, e na direção y. Então, tá lá. Então, de novo, Z vetor x da y. Vamos tirar aqui Z vetorial x da y. Aqui da y. Z vetorial x também da y. Então essa equação ficou toda na direção y. Eu tenho um E0 global também, que eu posso fatorar. É 0. Então o primeiro termo lá deu psi K2 sobre ômega. Psi K2 sobre ômega. Eu já vou multiplicar por ômega. Então, psi K2 sobre ômega, eu já vou multiplicar por ômega. Segundo termo, mais V0 K, né? Perfeito. Terceiro termo, menos 1 sobre C2 V ômega. Tem V ômega. E o termo aqui do lado direito, 1 sobre C2, aí vai ficar ômega 2 psi. Tá? Só peguei a segunda equação. Agora, vou fazer o seguinte, vou multiplicar toda essa equação de baixo por psi. Sinal, né? Exatamente, psi ao quadrado é 1. Se eu multiplicar essa equação toda aqui por psi ao quadrado dá 1. Aí aqui vai aparecer um psi. Aí aqui vai aparecer um psi. E aqui vai aparecer um psi ao quadrado que dá 1. Então, deve estar tendo uma discrepância de sinal. Porque essa equação tinha que dar mesmo que essa. Aqui deu. Esse deu igual. Esse deu igual. Isso e esse deu igual. Só que não errei. Esse aqui é menos K2 por... Esquecemos o psi. Oi? Ali em cima é K, psi, K sobre ômega. Esquecemos esse psi. Não, eu já não. tinha colocado. Deixa eu fazer essa equação de novo. A equação de baixo aqui de novo, perdão. Vou fazer aqui de novo, a gente já se errou. Então aqui ficou menos K, para a gente não cometer o mesmo. Né? A não ser que essa equação aqui tivesse escrito errada, mas vamos ver lá, vai ficar menos K, porque ficou rotacional, né? Então ficou. Sabe o que eu acho que é mais prudente? Deixa eu derivar de novo. Porque tem um mais ali. Né? Pode ser. Porque a equação de. Deixa eu botar aqui, só para a gente rever. Então, é o rotacional de V mais V0B menos V vetorial menos V sobre C2 vetorial é igual a 1 sobre C2 dr. Tá lá. Então, quando a gente tira o rotacional de B, o B é B0R cosseno. Então vai ficar K
vetorial B0R. D é D0R cosseno. O derivado do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno. Vou botar só assim, seno. Aí o outro termo é menos B0I seno. Então vai ficar menos K B0I cosseno. Tá certo. Mais V0B. Vai ficar mais V0R cosseno. Menos V0I seno. Menos V sobre C2, menos V sobre C2, vetorial R. Então, é 0, R, cosseno. Mais V sobre C2, vetorial, é 0I, seno. Igual a 1 sobre C2. Então, vamos lá. DEDT. DEDT é 0R cosseno. O derivado do cosseno é menos seno. Mas aí tem o menos ômega T, então fica mais ômega. Então fica ômega sobre C2 é 0R. O derivado do cosseno é seno. E aí, DEDT vai ficar, derivado é menos E0I seno. Vai ficar mais ômega sobre C2 é 0I cosseno. Então vamos ver. Quando eu igualei tudo que tinha seno, ficou menos esse aqui, vezes seno, tá? Depois esse aqui, menos esse aqui, seno. Aqui ficou mais V sobre C2, aqui tem mais seno. Aqui é mais. Então, aqui é mais porque é menos V sobre C2, e aí é 0 cosseno, menos é 0I seno. Então, esse termo aqui tem que ter sinal oposto desse. Então, aqui é um sinal mais. Acertar isso aqui. E aqui, tá certo, aqui é derivado do cosseno menos seno, menos é mais, aqui menos fica mais. Tá certo. Então, isso aqui eu acho que... Agora vamos para outra equação do cosseno. Então, ficou menos K V0I cosseno. Mais V0 cosseno. Aí aqui na parte do cosseno tem esse sinal menos aqui e aqui está legal. Então, vamos fazer aqui de novo. Então, essa segunda equação, vamos fazer essa segunda equação. Então, eu acho que aqui tinha essa discrepância desse sinal aqui, se não me engano, né? Então, aqui, tudo que é cosseno, esse cara aqui tem menos, esse cara aqui tem mais, esse cara aqui tem menos, e esse cara aqui tem mais. Então, eu acho que agora... Então, essa primeira equação, então, deixa eu apagar aqui. Então, é o seguinte, para manter, o sinal menos, vamos manter aqui. Então, tá. Então, vamos fazer de novo aqui que a gente não fez. Então, vamos substituir, então, nós estamos fazendo é substituir essas soluções aqui. Então, ficou o primeiro termo, menos K, que é menos K, Z chapéu, vetorial B0R. Então, que é K sobre ômega é 0. É 0, é B0R, né? K sobre ômega é Y chapéu. Esse termo aqui. Menos B0. B0I. Então, tem outro menos aqui. Então, vai ficar mais. Se K sobre ômega é 0. E aí, na direção X. Então, esse termo aqui. Agora, mais 1 sobre C2. V. V chapéu. Vetorial é 0I. É 0I. Se é 0. E aí, que é Y chapéu. Igual a 1, a ômega sobre C2 é 0R. Então, é 0R é 0x. Então, de novo, ZY na x
Ah não, ZY dá menos X, então aqui é sinal mais. ZY dá menos X. Aqui é X. ZY dá menos X. ZY dá menos X. E aqui é X. Então, de novo, vamos cancelar o E0 e vamos multiplicar tudo por ômega. Então vai ficar, cancelando o E0 e multiplicando por ômega. Vai ficar K2. K2. Aí aqui, multipliquei por ômega. Tirei o E0. Então ficou Xi D0 K. Mais Xi D0 K. Aqui menos 1, aqui menos Xi V sobre C2. Já eliminei o E0. Igual a... Então aqui eu já estou multiplicando por ômega, estou multiplicando por ômega, então aqui vai ganhar um ômega. E aqui vai ficar ômega 2 sobre C2. Então tá, essa é a primeira equação. Então vamos ver se está tudo certinho. A gente aqui acertou o sinal, ficou K2 sobre ômega. Só K2. Aqui jogou fora o ômega, jogou fora o E0, ficou Xi V0K. Aqui a gente jogou fora o E0, então ficou menos V sobre C2, Xi, e multiplicou por ômega. E aqui ficou ômega 2 sobre C2. Beleza. Vamos fazer a segunda equação agora. A segunda equação está dando para nós menos K. Menos K, Z. Vetorial, B0i. Então, B0i é menos Xi. Vai ficar mais Xi K sobre ômega E0. Eu já esqueci o E0. E aí na direção é X, né? B0i. Na direção X. Tá? Então, ficou menos K. Com esse B0i. Então, menos cancela. Então, ficou K, Xi, K sobre ômega. K. E Z, vetorial X. Agora, mais V0, V0R. Então, mais V0. V0R. Então, K sobre ômega é 0. Já estou eliminando o E0. Menos 1 sobre C2. V vetorial é 0R. É 0x. Igual a 1 sobre C2. Ômega é 0i. Xi é 0 na direção y. Então vamos lá. Zx KY. Aqui, esse termo aqui era V0R. V0R está na direção y. Não esqueci de colocar esse y aqui. Zx da y. Zx da y. E aqui deu tudo na direção y. Só ficou K2, então vamos multiplicar por ômega. Vai ficar K2 Xi. Vai ficar Xi K2. Depois o outro termo fica mais V0 K. Mais V0 K, que eu multipliquei por ômega. Depois o outro termo menos, fica menos V sobre C2 é 0. Aí o 0 já tirei, multiplicando por ômega. Tirei o E0, se 0 multiplica. E aí eu multiplico, então vai ficar menos V sobre C2 ômega. E depois o outro termo aqui ficou Xi ômega 2 sobre C2. Então, essa equação de baixo, se eu multiplicar essa equação por Xi ao quadrado é 1. Multiplico por Xi, ganho esse Xi. Multiplico por Xi, ganho esse termo. E multiplico por Xi, ganho esse termo, porque Xi ao quadrado é 1. Então, essas duas relações de dispersão são a mesma. Então, tá certo? Então, tinha um erro aqui. Quem está copiando a aula, lembrar que quando eu derivei as equações de Ampère-Marx, eu errei nesse sinal aqui. Foi esse sinal que acertou tudo. Então, agora está ok. Então, nós tiramos uma relação de dispersão. Não precisa nem trabalhar essa, porque essa aqui vezes Xi é de cima. Então, a relação de dispersão que sai dessa situação
é essa aqui. Vou botar aqui. K2. Aqui dá para ler, Flávio? Dá. K2. Vamos pegar a equação de dispersão em ômega. Então fica, ó. Vamos até multiplicar por C2 essa equação. Multiplico por C2, multiplico por C2, multiplico por C2 e multiplico por C2. Então vamos ficar ômega 2, ômega 2 menos ômega 2 mais si v ômega. Mais si v ômega. Então, ômega 2 mais si v ômega, e aí agora menos K2 C2, menos K2 mais si V0K C2 igual a 0. Essa caneta é praticamente cara. Não copiei errado a relação. Ômega 2 mais si V ômega. E aí menos esse termo todo. Menos K2 mais si V0K, tudo C2 igual a 0. Então daqui eu já posso tirar, por exemplo, né? A gente já pode tirar, por exemplo, a nossa velocidade de grupo. É só derivar em relação, diferenciar essa equação. Vai ficar 2 ômega d ômega, primeiro termo, mais si v d ômega, menos 2k dk, vai ficar 2k dk mais si v0, tudo isso aqui C2 dk, igual a 0. Então daqui a gente divide d ômega dk, divido, quer dizer, faço agora d ômega dk é velocidade de grupo. Então esse termo aqui fica 2 ômega mais si v d ômega. Vou botar aqui 2 ômega mais si v d ômega. 2 ômega mais si v d. Então d ômega dk é velocidade de grupo. Então aqui vai ficar a velocidade de grupo e esse cara aqui desaparece. Então a gente tira daqui a velocidade de grupo, está dando para nós 2 ômega mais si v mais si v sobre 2k mais si v0. Né? Isso, e sobre C2. Deixa eu ver aqui, não está certo. Legal, né? Tá joia. Deixa eu ver as unidades aqui. Do ômega sobre K. Ômega sobre K é igual a V, V sobre C2. Tá, a dimensão está correta. Então a gente está observando o seguinte: no caso de Maxwell, V é 0 e V0 é 0. Ômega sobre K é a velocidade de grupo, ômega sobre K é a velocidade, né? É a velocidade da luz, ômega sobre K é C. E aí aqui eu fico com C e aqui eu fico com 1 sobre C2, né? Tem um probleminha de dimensão aí que não está muito certo. É porque esse C2 aqui, V sobre C2, e aqui ficou ômega 2 sobre C2. Então, quando eu multipliquei essa equação, ficou ômega 2, eu multipliquei isso aqui por C2, o V está ok, e multipliquei esse termo aqui por C2, né? É isso que a gente fez, multiplicou a carga. Então, quer dizer, poder a relação, eu tinha de ômega, a relação de dispersão é essa aqui, né? Isso, ômega 2, então isso aqui é a frequência ao quadrado, isso aqui é se adimensional, então isso aqui é V vezes, isso aqui é V vezes ômega, né? V vezes ômega, esse termo aqui, tá certo? E esse termo aqui é K2, C2, ômega 2, quer dizer, esse termo está com a dimensão correta, porque ômega 2 é K2, C2. No caso de Maxwell, por exemplo, V é 0, V0 é 0. Eu tenho que ômega 2 é igual a K2, C2. Quando eu derivei isso aqui, então a diferença ficou 2 ômega d ômega mais si v d ômega. D ômega sobre dk é VG. Menos 2k dk mais si 0 v. Aí aqui eu tenho esse C2 dk.
Então aqui cancelou. Isso. Então a velocidade de grupo é 2K. Eu fiz o contrário. Perdão, gente. Estão fazendo o contrário. Eu errei aqui. Na hora de fazer. Velocidade de grupo é 2K mais Xi V0. Eu errei aqui 2K mais Xi V0. Aqui tem um C2. Sobre 2 ômega mais Xi V. Então, se a gente tiver caso de Marx, V0 e V0 é 0. Então eu tenho K sobre ômega é 1 sobre C. 1C2 sobre C dá C. Então a velocidade de grupo é C. No caso de Marx, a gente reproduz Marx certinho. É só um teste de consistência. Mas o que a gente está mostrando aqui basicamente? Que a velocidade de grupo depende da polarização. Que se eu botar aqui uma polarização, que Xi é 1. Então no caso da onda com Xi igual a 1, que é a onda circulando no sentido horário, isso aqui fica 2K mais V0 sobre 2 ômega mais V. E se a onda estiver circulando no sentido trigonométrico, fica menos e menos. Então a velocidade de grupo, né, depende explicitamente de Xi. Então isso mostra para nós a birrefringência. Tá? Agora, claro, nessa equação eu posso expressar tudo em função de ômega ou de K. Geralmente a gente gosta de expressar a velocidade de grupo, por exemplo, em função da frequência. Então é só substituir esse K, é só tirar o valor de K nessa relação. Eu posso também pegar essa relação de dispersão e resolver para cá. Eu posso escrever essa relação de dispersão da seguinte maneira: vou multiplicar tudo por menos 1, fica menos aqui e mais aqui. Então eu vou ter K2C2 mais Xi V0 C2K, e aí menos ômega 2 mais Xi V ômega igual a 0. E aí eu posso resolver essa equação em K. Tiro o valor de K em função de ômega. Eu substituo aqui. Então, na verdade, eu posso fazer esse K aqui em função de ômega. Então, eu posso, na verdade, expressar a minha velocidade de grupo completamente em função de ômega e de Xi. Mas o que é importante é isso. A velocidade de grupo depende as duas polarizações distintas têm velocidade de grupos distintas. Isso aqui mostra o que a gente chama de birrefringência. Tá? Xi igual a mais 1 e Xi igual a menos 1 são duas velocidades de grupos diferentes. Eu acho que falou só porque eu tenho conta de 5 horas. Você tem essa horas aí? Não, só. Deixa eu ver lá. Bom, a gente está aqui, já passou deixa eu ver. 1h10. 1h10. Vamos dar a hora.